queridos e queridas colegas professores da rede estadual de ensino que estão atuando aí no interior, nas escolas públicas, atuando na terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Maria José, de língua portuguesa, e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de 3 encontros formativos para o SAEB 2025. No episódio anterior, vocês lembram o que nós trabalhamos no episódio anterior? No episódio anterior, nós refletimos sobre a avaliação no contexto de ensino. Lembramos, fizemos uma breve reflexão sobre a taxonomia de Bloom e os objetivos de ensino, porque é essa taxonomia de Bloom que norteia os processos avaliativos, principalmente nas avaliações, nas avaliações externas, também deve nortear o processo avaliativo dentro do nosso planejamento. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um material bem legal sobre isso, tá? No final do nosso terceiro episódio, eu vou trazer para vocês um drive, e esse drive ele vai direcionar para vocês para uma série de materiais para vocês estudarem aí nos processos, nas HTPs, né? Nos encontros pedagógicos aí de sua escola, nos planejamentos que devem ser feitos mesmo em grupo, tá bom? E o que mais que nós vimos? Vocês lembram? Nós refletimos também sobre avaliação externa e avaliação interna. Qual a diferença de uma para a outra? E finalizamos o nosso encontro trazendo as novidades para o SAEB 2025, que vai trazer em caráter experimental a avaliação, os itens discursivos, né? O item de respostas construídas, ou seja, discursivo que vai ser amostral, nem todas as escolas irão participar, mas vai servir como elemento de estudo para o próximo SAEB, né? Talvez de 2027, mas que vai ajudar certamente nessa reflexão para ver como que nossos estudantes estão nesse quesito, certo? E hoje, no episódio de hoje? No episódio de hoje, como eu até falei para vocês da última vez, nós vamos trazer a nossa matriz de referência do SAEB, a terceira série de língua portuguesa, especificamente, né, língua portuguesa. Nós vamos trabalhar exatamente com os instrumentos do SAEB, os itens cognitivos, os questionários, e vamos fazer uma análise de item, para nós entendermos como que esses itens, qual é a lógica, qual é a estrutura desses itens, que são diferentes daquelas atividades comuns que nós participamos. Bem, o que são os questionários? Primeira coisa, eu falei no primeiro episódio da importância do questionário, da importância de nós respondermos com seriedade, né, com atenção. Eu sei, eu não estou dizendo que vocês não respondem com seriedade, mas a importância deles. E para saber da importância deles, né, e realmente orientar os nossos estudantes para que eles respondam, falar não só sobre os itens, né, sobre as questões do SAEB, mas também falarmos sobre a importância do questionário, gente, para que eles respondam realmente de forma coerente, fidedigna, né? Vamos lá. O que são os questionários? Os questionários do SAEB são elaborados com base na matriz mestre, que organiza eixos, temas e tópicos, né? E quando eu falo assim, eixos, vamos ver a questão da comunidade, da família, questão econômica, formação de professores, os aspectos, a estrutura física da escola, se tem biblioteca, se não tem, como que funciona, as atividades pedagógicas realizadas na escola, tudo isso é avaliado nos questionários. Os eixos refletem dimensões da qualidade da educação, subdivididos em temas e tópicos que detalham fatores acompanhados para avaliar, olha aqui, avaliar políticas públicas. Eu gostaria de chamar a atenção, gente. Às vezes as políticas públicas elas acontecem na escola e nós nem percebemos, né?
Eu gostaria muito, eu vou fazer aqui uma parte, pedir licença aí à produção, né? Mas eu gostaria muito de estar aí, sabe, em cada escola. Mas sinto a minha presença. Mas, logo no início dos processos avaliativos, né, nós tivemos as escolas, elas não tinham muito acervo cultural, né? As bibliotecas não tinham muito acervo de livros. Hoje, as bibliotecas têm bastante livros, tem um acervo riquíssimo, não só para os estudantes, mas também para a formação dos professores. E aí, o que é tudo isso? É resultado de uma política pública, porque a leitura ela é fundamental na escola, não só para a língua portuguesa, mas em todas as áreas do conhecimento. A cada edição, os questionários selecionam itens fundamentais da matriz, mantendo também questões permanentes que permitem análises históricas. É bem interessante isso aqui, né? Então, vamos chamar a atenção dos nossos estudantes e vamos também responder, todos nós da comunidade escolar, né? Da equipe pedagógica também, vamos responder com muito cuidado esses. E aí nós vamos chegar agora no item. O que é um item? Como nós vimos no primeiro episódio, é uma questão do teste de proficiência, que vai avaliar os níveis de proficiência do nosso estudante. Avalia, é importante saber, uma única habilidade. O que mais? Obtém um resultado por estudante. Não é o nosso foco aqui, né? Mas depois vocês podem ter teoria de resposta ao item. Vocês já ouviram falar nisso aqui? É exatamente isso aqui, porque ele vai avaliar o resultado por estudantes. O item vai avaliar, ter essa teoria de resposta a item. Como que o aluno se comporta em cada item? Vai avaliar as hipóteses levantadas por ele na resposta de cada item. Às vezes, o estudante, por que ele respondeu a A e não ao B? Qual foi a hipótese, qual foi a reflexão, que operações mentais ele mobilizou para chegar àquela resposta? Vamos agora para a nossa matriz. E eu vou pedir assim, licença para vocês, está aqui a nossa matriz, que está lá disponibilizada no site do INEP, no Ministério da Educação, vocês podem ter acesso. Eu fiz aqui para vocês um print exatamente da matriz para vocês entenderem como que ela aparece, olha. Está aqui, olha aqui a nossa fonte, né? Como eu falei, essa aqui é a matriz de 2001, que ainda está sendo utilizada, e só detalhe, gente. O SADEAN, quem vai fazer o SADEAN ainda está utilizando essa matriz de 2001 também. Mas nós estamos no processo de transição agora. Como nós vimos, a matriz de referência de língua portuguesa ela é dividida em tópicos. E cada tópico tem um conjunto de descritor. Olha as temáticas, gente. Eu lembro que quando surgiu essa questão de avaliação externa, Enem, SAEB, nossa, agora estão falando só em desenvolvimento de habilidades e competências, ninguém fala mais em conteúdo, né? Não é isso, ninguém. O que mudou agora é uma mudança de foco, na verdade. O que é? Nós, em primeiro lugar, o foco agora é o quê? O desenvolvimento de habilidades e competências. E o conteúdo que se chamava de conteúdo, agora nós chamamos do quê? De objeto de conhecimento, que é o que nós vamos utilizar. Porque faz sentido, né, objeto de conhecimento. O que vai ser utilizado para o desenvolvimento de competências e habilidades. E voltando aqui à nossa matriz, aos tópicos da nossa matriz, nós vamos ter 6 tópicos da língua portuguesa da terceira série. Nós vamos ter procedimentos de leitura, D1, D3, D4, D6 e D14, são esses descritores. Nós vamos ter, aqui no procedimento de leitura, só o exemplo.
O estudante é capaz de identificar o tema de um texto? Ele é capaz de inferir informações implícitas ou explícitas em um texto? Um dos exemplos, né? Implicações do suporte de gênero e ou do enunciador na compreensão de texto. Aqui nós vamos ter o D5 e D12. O D5, lembrando mais ou menos aqui, né, ele vai trabalhar com textos multimodais, que permite aqui a interpretação não só de questões, não só da leitura de textos verbais, mas textos verbais e não verbais, e também os textos multissemióticos. O terceiro tópico, relação entre textos, nós vamos ter o D20 e o D21. Coerência e coesão no processamento de texto. Aqui, os objetos de conhecimentos vai nos trazer exatamente alguns elementos, como, por exemplo, os elementos coesivos, né? Aí, olha só, quais são os descritores? D7, D8, D9, D10, D11 e D15. Relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido. D17, D16, D17, D18, D19. Por exemplo, olha só para vocês entenderem, é o seguinte, aqui nos efeitos expressivos, quer ver? Quando nós estamos trabalhando, só para vocês entenderem a questão do objeto de conhecimento. Por exemplo, o uso do travessão. O que nós ensinávamos, que nós aprendemos e ensinávamos para os nossos estudantes? O travessão serve para intercalar informações dentro de um período, né? Só que aí, qual que é o efeito de sentido do travessão num texto, por exemplo? Dando continuidade. Variação linguística. Aí nós vamos ter o D13. Esse aqui é o resumo dos tópicos da matriz de referência. Agora, pessoal, vamos tópicos por tópicos. Agora nós vamos entender aqui, vamos fazer assim um tour na nossa matriz de referência. No tópico 1, que é procedimentos de leitura, nós vamos ter o D1, que é localizar informações explícitas em um texto. E acreditem, eu sei que vocês vão acreditar e vão até concordar comigo, porque vocês estão na sala de aula, por incrível que pareça, o nosso estudante ainda tem dificuldade em identificar as informações explícitas em um texto, né? Outra coisa, D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D4, inferir uma informação implícita em um texto. Olha só, se a explícita ele já tem dificuldade, a implícita ele ainda tem muito mais, porque nas informações explícitas, elas estão lá, as informações estão no texto. A implícita, elas estão assim nas entrelinhas. O que precisa aqui nessa informação implícita? Que o estudante ele utiliza elementos do texto e elementos e conhecimentos prévios que ele tem para ele poder compreender, retirar essa informação implícita. Então, ele precisa de outros conhecimentos prévios exteriores ao texto. Continuando, outra coisa, identificar o tema de um texto. Eu até gosto de falar, vamos pensar num objeto de conhecimento. Quando nós estudamos sujeito na escola, estudamos e ensinamos. Sujeito é tudo aquilo que se se fala do predicado, né? É muito mais do que isso, né? Então, eu digo assim, se o aluno entende o que significa dentro de um texto o sujeito, ele vai identificar o tema principal, que é aquilo do que se está falando no texto. Mas eles ainda têm essa dificuldade.
D14 é distinguir um fato da opinião relativo a esse fato. Esse descritor também, ele representa uma dificuldade, né? Porque o que eu tenho? Pô, que tipo de gênero textual eu posso trabalhar para desenvolver essa habilidade aqui do D14 dentro da escola? É trabalhar com gêneros textuais jornalísticos, né? Quando eu trabalho, eu trago uma notícia. O que é a notícia? Na notícia eu tenho o quê? Uma informação. Mas se eu trago dentro dessa notícia, olha só, gente, o que eu posso fazer. Trago uma notícia e eu trago, por exemplo, um artigo de opinião falando sobre aquela notícia, né? Um artigo de opinião ou então qualquer outro texto opinativo, né? Então, aí é para ele identificar essa relação. E vai aparecer, quando aparece em itens desse tipo, né? Que avalia, desse tipo não, perdão, um item que vai avaliar essa habilidade, normalmente ele vai trazer esse tipo de texto, tá bom? Vamos lá. Continuando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para retomar, que aqui, quando eu falo em procedimento de leitura, eu vou considerar, dentro da questão do texto, da interpretação, eu vou considerar duas coisas, né? Eu gosto sempre de falar isso. Em compreensão e interpretação de texto. Nós precisamos trabalhar isso com os nossos estudantes, né? Quando eu falo compreender o texto, eu estou trabalhando com as informações que são explícitas. A interpretação, ela vai além. Eu trabalho com informações implícitas. Agora sim, vamos para o nosso tópico 2. No tópico 2 da matriz, o que nós vamos trabalhar? Dentro da escola, o que a matriz vai avaliar, né? E nós já estamos trabalhando, né, pessoal, na nossa sala de aula. Implicações do suporte do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. E aí, nós vamos trabalhar aqui, nós temos aqui o D5 e o D12, né? O D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Aí, quais são? Olha, propagandas, quadrinhos, fotos, infográficos, charge, né? Esse tipo de texto. Gente, aí eu vou chamar a atenção aqui de vocês. Eu gosto sempre de falar, quando nós estamos falando de SAEB, aí vocês vão dizer, poxa, tem o SAEB, ainda tem o Enem. Gente, nós estamos trabalhando SAEB, esse tipo de prova do SAEB, nós vamos trazendo uma reflexão também para quê? Para o Enem. Olha, o Enem, qual é a estrutura da prova do Enem? Os textos de apoio vem lá, normalmente vem assim, vem o tema, aí vem infográfico, vem às vezes uma charge, mas o Enem gosta muito de infográfico, e o estudante precisa aprender a interpretar esse texto, sempre vem um texto que traz um tema, né, que traz uma reflexão sobre o tema, e ele traz um infográfico. Esse infográfico, o estudante precisa compreender e analisar essas informações que estão no infográfico e fazer a interpretação delas. Eu acho assim super pertinente. Perceba que não são coisas separadas, né? O D12. O D12, identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros, né? Diferentes gêneros. E aí, é por isso que nós trabalhamos gêneros textuais na sala de aula. Gênero jornalístico, a poesia. Qual é a finalidade do poema? Qual é a finalidade de um texto jornalístico? Qual é a finalidade de um artigo de opinião? O que há por trás de um artigo de opinião? Em que meios eles circulam, por exemplo? O tópico 3 traz os objetos de conhecimento relacionados a D20 e ao D21. Identificar, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que abordam o mesmo tema, em função das condições que foi produzido e daqueles que será recebido. Para avaliar
o D20, o Enem vai trazer, olha, falando de Enem, né? Mas o Enem também traz, mas o SAEB, ele vai trazer um item ou questão com 2 textos, para que o aluno possa, às vezes ele traz o mesmo texto, mas ele traz, por exemplo, um poema, sabe aquele poema do Manuel Bandeira, que fala, vi alguém do lixo, né? Me fugiu agora o poema inteiro, mas ele vê a questão do lixo, tem lá o poema, e ele fala sobre a questão da pobreza, das pessoas que estão procurando alimento no lixo e tal, e ele pode trazer um texto falando sobre a fome, que fala um texto informativo, um texto jornalístico, ou então um artigo de opinião que fale sobre isso, né? E aí o item pode perguntar o que há de semelhante entre os 2 textos. E aí vai aparecer lá, os 2 falam sobre a questão da fome, percebam? Então, o estudante ser capaz de identificar as informações semelhantes em textos de gêneros diferentes. Eu trouxe apenas um exemplo, mas há outros. O D21, ele vai avaliar se o estudante é capaz de reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato e ao mesmo tema. O tópico 3, ele sempre vai trazer, como eu falei agora, sempre mais de um texto para que o estudante possa analisar os 2. No caso do 1, né, são informações distintas. No D20, são as mesmas informações de gêneros textuais diferentes. Aqui pode ser do mesmo gênero, mas eu vou identificar posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo tema. O D4 vai trabalhar os objetos de conhecimentos relacionados à coerência e coesão no processamento do texto. Percebo como nós não estamos, eu gosto de trazer porque vocês estão trabalhando com os alunos da 3ª série do ensino médio que irão prestar o Enem também. Perceba que não é algo distinto, não é algo separado, que vai me tirar do meu processo, daquilo que eu planejei para os meus estudantes. Isso aqui para a redação do Enem, não só para a redação, mas na prova, é importante também. E o SAEB vai avaliar. Olha só quais são os descritores aqui avaliados. D2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Olha aqui, lembra que eu falei? Deixa eu voltar aqui. Voltando. Eu fui demais. Tá. Estabelecer as substituições. Isso aqui, ó, lembra os elementos coesivos, gente? Elementos coesivos. Olha só. Né? Letra belíssima, vocês não acham? D7. Identificar a tese de um texto. Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-lo. Diferenciar as partes principais. Olha, observe que o D2, D7, D8 estão bem relacionados à questão dos textos argumentativos, né? Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Olha aqui o texto narrativo. D10. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Olha que legal, gente. Isso aqui dá para utilizar diversas possibilidades de trabalho na escola, não só as leituras, aquelas leituras dramatizadas, mas eu sei que vocês fazem aqueles projetos, e eu sei disso, eu vou chamar a atenção em especial aos municípios que eu conheço, e eu vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado, né? Porque eu conheço, por exemplo, o município de Erinepé, minha cidade natal, um abraço para meus colegas professores de Erinepé, inclusive já estive lá, estive em Manicoré também, e eu vi assim, o trabalho que os professores, entre outros, não fico com ciúmes,
já criei um problema para mim, né? Mas não vai não, tal. E eu vejo os projetos que são realizados. Sabe aquelas dramatizações na sala de aula, que vocês fazem aqueles projetos que os alunos pegam a obra, encenam, né? É uma forma de desenvolver essa habilidade. Você já realiza um trabalho excelente em sala de aula. O D11, estabelecer a relação entre causa e consequência, entre partes e elementos de um texto. D15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. E aqui também nós vamos trabalhar a questão da coesão textual, né? Importante nesse descritor. Continuando, o nosso tópico 5, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. D16, identificar efeito de ironia ou humor em textos variados. D17, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. D18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. D19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. E, por fim, o nosso tópico 6, que é a variação linguística. Identificar as marcas linguísticas que identificam o locutor e interlocutor de um texto. E aqui nós vamos trabalhar qual é o objeto de conhecimento aqui do tópico 6. São as variações linguísticas, certo? Então, quando eu falo em marcas linguísticas, eu estou sabendo dizer os elementos linguísticos que me faz identificar quem fala no texto, quem é que está falando, em que momento, né, que é o do locutor e o interlocutor, em que momento histórico, que dá para identificar também a região em que da fala, né, os regionalismos e etc. E assim, pessoal, nós temos aqui a nossa matriz de referência. Essa nossa matriz de referência, percebam que aí é o que eu chamo a atenção, que nós por tanto tempo estudamos, ensinamos na nossa escola a questão da gramática de forma descontextualizada, separada, é por isso que vai passando. Os alunos chegavam na terceira série do ensino médio sem realmente entender a gramática, porque ela é trabalhada de forma contextualizada. É por isso que eu defendo que realmente a gramática ela tem que ser trabalhada dentro do texto, porque a gramática ela tem uma função. Qual é o objetivo da gramática? É fazer com que o estudante compreenda a língua. Toda língua tem uma gramática, né? Língua portuguesa. Compreenda a língua portuguesa, possa compreender, ler, interpretar, escrever de forma clara e coerente. Vamos lá, então, agora para a nossa engenharia do item, entender como que o item é elaborado. Vamos lá. Bem, gente, aqui eu trouxe para vocês um item, e aqui é um print também, dá para perceber que é um print, né? Olha só, é um item da terceira série do ensino médio, retirado lá do material disponibilizado no site do INEP, em que eles trazem, ele não traz, agora chama atenção, olhem para mim aqui. O INEP, vocês vão pesquisar muito e procurar SAEB 2023, vocês não vão encontrar. Prova do SAEB 2023, vocês não vão encontrar, porque eles não disponibilizam, assim como o Enem disponibiliza, né, a prova. O SAEB não faz nenhuma avaliação externa, SADEAN, SAEB vão fazer isso. O que o SAEB ainda faz? Ele todo ano, ao final de cada processo, né, no ano seguinte, ele disponibiliza um relatório
vários documentos, dentre eles tem um que tem lá testes e questionários, e que eles trazem amostra de itens. E eu trouxe 2 hoje para vocês entenderem essa lógica, entenderem como é que o SAEB realmente trabalha o item. Porque vocês vão encontrar muito na internet, muitas mostras de itens, eu digo assim, amostras mesmo, né? São só exemplos, mas aqui eu estou trazendo para vocês exatamente um exemplo que foi disponibilizado pelo próprio SAEB, pelo próprio INEP, SAEB não, pelo INEP na página deles. E eu trouxe esse item para vocês. Vamos lá analisar. Olha, percebam que não é um item longo. Eu tenho alguns elementos aqui, né? Tem o texto com o título e tenho aqui as alternativas. Vamos pensar aqui nos elementos. Vamos primeiro fazer uma leitura. Faz alguma diferença lavar a cabeça 2 vezes, como indicam as embalagens de shampoo? Não fique de cabelo em pé, mas você já deve ter gasto litros de produtos à toa. Na prática, o que importa é o tempo de permanência do shampoo nos fios e não a quantidade de aplicações. A ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. Quando começou essa orientação, na década de 1950, até havia uma razão para repetir, já que não se lavava a cabeça com frequência. Só que os novos shampoos são mais eficientes e ninguém passa mais de 1 semana sem usá-los. Quer dizer, espero que você não passe. Disponível em HTTP, revista tal, lá, né? Temos aqui todo o acesso, 2012. Esse aqui é um item do SAEB, que certamente nós percebemos aqui que ele foi elaborado em 2012, né? Mas ele está lá no banco, ele não vai ser mais utilizado, claro, mas ele foi utilizado em 2023. E aí nós temos, olha, no trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. O travessão indica a negação da necessidade de lavar constantemente os cabelos, informação sobre o número de vezes que se deve lavar os cabelos, acréscimo de informações relativas aos princípios ativos do shampoo, referência às indicações técnicas descritas no rótulo do shampoo, sugestão feita ao usuário sobre a eficácia da lavagem dos cabelos. Aí você vai perguntar, qual é a alternativa correta? Vamos primeiro, não vamos pensar em alternativa correta não, tá? Vamos pensar nos elementos que envolve na estrutura desse item. Vamos lá. Observem aqui, ó. Aqui nós vamos ter as partes do nosso item. Nós vamos ter aqui, olha. Essa parte aqui, olha o suporte. O suporte é o texto. Por que ele é o suporte? Porque ele vai avaliar exatamente o que ele vai avaliar, não, ele vai ser o suporte, ele vai ser o elemento que vai ajudar o estudante a responder o que está sendo pedido, olha. Então, essa aqui, alternativa, vocês vão ver, vocês vão encontrar aí, por exemplo, alguns elementos que vão chamar isso aqui de comando, né? Isso aqui de comando. O Enem vai chamar isso aqui, perdão, deixa eu apagar. O Enem vai chamar isso aqui de enunciado. E eu gosto mais dessa definição de enunciado. Mas, independente de ser comando ou não, esse elemento aqui do item, esse aqui, pessoal, esse elemento aqui, ele é fundamental, eu preciso ficar de olho nele, que é ele que vai me indicar o que é que está sendo avaliado, qual é a habilidade que está sendo avaliado.
Qual é o descritor aqui que está sendo avaliado? Observem a estrutura. Ele vem aqui. Aqui nós temos o início de uma frase. Vou retomar, ó. Por isso que eu chamo enunciado. Pode ser uma pergunta. Eu poderia perguntar assim, ó. O item poderia ser assim. O que o travessão indica no trecho? A ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos. Aí, as alternativas seriam a resposta a essa pergunta. Mas aqui eu tenho o início de um período que será completado com uma das alternativas. Então, vejam bem. No trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. Já fique pensando aí. Que descritor está sendo avaliado aqui? Qual é a habilidade que está sendo avaliada? Pensa na matriz que eu acabei de passar para vocês, e ela vai ser disponibilizada lá no nosso Drive, tá bom? Outro elemento que você tem aqui, no nosso item, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é nisso daqui, tá? Referência. Se você pode, professor, você pode elaborar um item seguindo essa estrutura. É uma forma de treinar até com seus estudantes. Eu até sugiro, eu sei que você é capaz de fazer isso, tentem elaborar itens, quando for preparar as provas, em que se avalia que utiliza os descritores. É importante colocar aqui a fonte, de onde ele foi tirado, porque esse elemento ajuda também a entender. E é uma das indicações, precisa ter. Tá? Toda vez que você tira um texto de qualquer lugar, você tem que indicar de onde que ele foi retirado. E agora, a partir daí, nós vamos ver qual o próximo elemento. Olha só, quais eram as alternativas? A, B e C. E aí nós vamos ter o nosso gabarito, que é o acréscimo de informação relativa aos princípios ativos de shampoo. Vamos retomar a frase, o enunciado, completando com a alternativa. Olha, no trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. O travessão, olha, indica o acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo. E aí, alguém pode dizer assim, não, ele fala, ele tem outras informações, ele vai falar, ele nega a necessidade de lavar constantemente os cabelos. Poderia ser essa resposta, mas não é isso que está sendo perguntado. Ele quer saber a função do travessão. Então, veja, olha lá, vamos lá no texto, olha onde é que eu tenho travessão. A ação dos princípios ativos, olha aqui, deve durar 3 minutos. Deve durar 3 minutos. Olha o travessão aqui, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. Aí, olha só, olha aqui, olha. Aí ele vai, né? Todo trazendo a questão do travessão. O que na verdade, o travessão está trazendo? Ele está trazendo um acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo, né? Então, aí eu tenho um gabarito. E as outras alternativas? Como é que eu chamo as outras alternativas? As outras alternativas eu vou chamar de distratores. O que são distratores? É uma palavrinha, né? Ah, é para distrair? Não, não é para distrair. Os distratores são as possibilidades de respostas. E aqui você vai ver a diferença de um item, de uma avaliação de larga escala, que eu não vou ter questões absurdas. Quer ver uma questão absurda? Quem escreveu Perdão. Quem escreveu Iracema? Machado de Assis, Roberto Carlos. Aí eu digo, não, Roberto Carlos é um absurdo, porque Roberto Carlos não escreveu nada.
Então, eu vou por eliminação. Lembra que antigamente as provas dos vestibulares eram assim? Isso vem mudando, porque eu estou avaliando não conteúdo, eu não estou avaliando decoreba, né? Não quero que o aluno decore informações, mas estou avaliando realmente o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, os distratores, eles vão trazer algo que está no texto, que dependendo, e eu gosto muito de chamar atenção, que dependendo da habilidade que está sendo avaliada, olha, dependendo, você vai lá na matriz, dependendo da... Se ele quiser saber a finalidade do texto, eu poderia trazer, poderia fazer outra, seria outra resposta, né? Então, olha, aqui o que ele quer saber? O objetivo, né? O sentido do travessão. Vamos lá na matriz. Lembra da matriz? Qual é o descritor? Qual é a habilidade que está sendo avaliada? Olha lá, vamos lá. A habilidade avaliada está aqui. É o D17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Né? Que bacana? Então, olha, é importante eu saber. Então, retomando aqui, queridos colegas, quais são os elementos, né, de um item? Eu tenho o suporte, aqui eu tenho um texto verbal, né? Eu preciso ter a referência, e aqui nesse suporte eu posso ter um poema, eu posso ter uma charge, eu posso ter uma tirinha, né? Uma série de textos aqui que pode ajudar, dependendo da habilidade que eu quero avaliar. Eu tenho a referência, precisa constar, referência do suporte. O enunciado, eu gosto de chamar enunciado, mas alguns chamam de comando, que é onde eu tenho a habilidade que está sendo avaliada. Qual é a habilidade avaliada? Reconhecer o D17. E lembra que nós falamos no episódio anterior, avalia uma única habilidade. Eu vou ter o gabarito, que, entre aspas, vamos dizer, é aquilo que realmente responde ao que está sendo avaliado. E os distratores, que são as possibilidades de respostas. E agora, nós vamos vou passar para vocês mais um item para finalizar o nosso encontro de hoje. Um item também retirado lá do nosso... retirado lá do documento, é o documento que lá é disponível no site, no portal do INEP, que tem um documento chamado Testes e Questionários, documentos do SAEB, tá? Olha esse aqui. Lembra que eu falei do texto 1 e o texto 2? Vocês já estão imaginando qual é o tópico, né, que está sendo avaliado. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Olha aqui. Eu tenho um texto, olha, que foi retirado lá, do Exercício Brasil Escola, o exercício sobre linguagem, né? Linguagem literária e não literária, né? E aí eu tenho o texto 2, que é aquele poema que eu falei para vocês inicialmente, O Bicho, do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, né? Fico emocionada, que eu sou apaixonada pelo Manuel Bandeira e eu acho esse poema bem profundo. E aí, olha só, o que vai ser avaliado aqui? O que esse item avalia? Os 2 textos abordam a mesma temática,
o desperdício de alimentos e a fome. No entanto, o que os diferencia é... Então, vamos ver se vocês lembram desse escritor, né? O caráter racional presente no texto 1 e o ficcional, característico do texto literário, expresso no texto 2. B. O caráter racional e ficcional de manifestação da linguagem, expresso nos textos 1 e 2, respectivamente. C. A linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não literários empregadas no texto 2, ao abordar a temática da fome. D. A linguagem subjetiva, marca dos textos literários empregados no texto 2, ao abordar a questão da fome. E. A plurissignificação da linguagem permeada por metáforas e simbologias expressas no texto 2. E aí, pessoal? O que vocês acham? Observem que aí eu estou trabalhando a relação entre textos, né? Um dos tópicos da nossa matriz. E o que é? Qual o gabarito? O que vocês acham? Isso mesmo, gente, vocês acertaram. É o C, a linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não empregadas no texto 1, ao abordar a temática da fome. Então, olha, aí, qual é o descritor que está sendo avaliado aí? Reconhecer diferentes formas de tratar a informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquele que será recebido. Perceba que os dois falam sobre a mesma coisa. O que ele traz de diferentes, né? Os textos não empregados, empregado no texto 1, com a temática da fome. Qual é a linguagem do texto 1? Ela é objetiva e concisa. Usa a linguagem. E aí, como objeto de conhecimento, eu posso trabalhar também a linguagem conotativa, denotativa, né? E observe que, dependendo da habilidade avaliada, eu vou ter uma resposta. Observe, gente, que as outras alternativas, elas não são absurdas. Não é algo assim que eu possa eliminar, mas que ela, de certa forma, elas falam algo acerca dos dois textos. Mas o que eu quero saber? O que diferencia o texto do outro, né? Pessoal, nós vamos finalizar aqui mais um episódio, nosso segundo episódio. E antes de finalizar, eu gostaria de deixar aqui para vocês os nossos contatos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós estaremos sempre à disposição para atendê-los. Nós temos um carinho muito especial por vocês que estão aí no interior do Amazonas realizando um trabalho tão grande. Tá aí. Nós temos o e-mail do CEPAM, cepan@educacau.am.gov.br. O GEFOR, que é a gerência de formação, responsável pela formação, é gefor@educacau.am.gov.br. E aí temos aí o CEPAM digital, né, que é responsável por esses encontros da formação. Certo? Então, assim, vou deixar mais uma vez um abraço, um beijo para vocês, um abraço forte no coração e até o próximo episódio. No próximo episódio, lembra, nós vamos trabalhar com algumas propostas metodológicas, não retomar a questão do ITS, mas pensar como é que eu posso desenvolver habilidades e competências para que o nosso estudante possa responder essas questões do SAEB e terem um bom desempenho, que é isso que todos nós queremos. Um abraço no coração e até a próxima.